Senador Marco Rogério, por favor. Por 15 minutos, mais 5 de tolerância, senador. Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, passo a apresentar meu voto em separado, senhor presidente, que tem cerca de 230 páginas e, obviamente, não farei a leitura integral, apenas de um sucinto do voto. Inicialmente, cabe destacar que a saúde pública é matéria sujeita a um intricado modelo de repartição de competências delineado na Constituição Federal e também na legislação infraconstitucional. Nesse modelo, os entes federados compartilham determinadas corresponsabilidades, desfrutando, não obstante, de autonomia para atuar nas respectivas esferas de competência. Por esse motivo, é necessário sublinhar, em caráter preliminar, que o Brasil, como República Federativa, atribui a cada ente da Federação um arcabouço de competências e responsabilidades nos termos dos artigos 1º e 18 da Magna Carta, de modo a constituir uma impropriedade jurídica buscar atribuir a um único e determinado agente político, seja ele o presidente da República, um ministro de Estado, um governador ou um prefeito, a inteira responsabilidade pelos erros e acertos adotados na formulação e implementação das políticas públicas de saúde de todo o país, o que abrange, muito especialmente, uma pandemia como a do novo coronavírus. Esse foi o primeiro grande equívoco visto nesta comissão. Negar a existência de um sistema único de saúde descentralizado e com direção única em cada esfera de governo, ou seja, em todos os estados, no Distrito Federal e nos municípios, há um núcleo específico de saúde pública com gestão própria e que integra o todo. Esta CPI, por ignorância ou má fé, vendeu ao país informações que passam a impressão de que o governo federal é o único responsável pela condução do serviço de saúde, negando a descentralização, a existência de uma rede regionalizada e hierarquizada, como determina a Constituição. Mas isso certamente não passou ao largo da visão da nação, pois cada brasileiro sabe como a saúde funciona em sua própria cidade. Inclusive como funcionou e está funcionando durante esta pandemia, sabendo identificar o que seja uma unidade de saúde do governo federal, estadual, distrital ou municipal. Todo cidadão brasileiro sabe que não passa de expediente político e bem rasteiro atribuir ao presidente da República a responsabilidade por todo o serviço de saúde nacional. Pior ainda é quando se busca atribuir ao presidente da República o crime de causar a pandemia. Como visto para o relator, não foi o vírus, seja qual for sua origem, mas o presidente da República, o causador da pandemia, seguindo a tipificação penal que foi apresentada para ficar apenas em um dos muitos absurdos e atecnias jurídicas. Estabelecendo essas premissas fundamentais que passo a enfocar adiante as medidas de enfrentamento à pandemia. Medidas preventivas e preparatórias no enfrentamento da pandemia. Nesse primeiro tópico, que trata das medidas preventivas e preparatórias do governo federal no enfrentamento da pandemia da Covid-19, é preciso destacar que o governo federal pretendeu, logo no começo, liderar um plano nacional de enfrentamento da crise sanitária, conforme previu a Lei Federal 13.979, de 6 de fevereiro de 2020. Citada lei estabelecia conceitos e protocolos relativos a isolamento, quarentena, tratamento, uso de medidas não farmacológicas, estudo e investigação epidemiológica, restrições excepcionais e temporárias de circulação por rodovias, portos e aeroportos, etc. No artigo 6º-B, estavam previstas medidas coordenadas entre o Ministério da Saúde e todos os gestores locais, as quais todo o país sabe, foram objeto de contestação perante o Supremo Tribunal Federal.
Na decisão do STF sobre a DPF 672, foi assegurado aos governos estaduais, distrital e municipais, no exercício de suas atribuições e no âmbito de seus territórios, competência plena para a adoção ou manutenção de medidas restritivas durante a pandemia da Covid-19, tais como a imposição de distanciamento social, suspensão de atividades de ensino, restrições de comércio, atividades culturais, circulação de pessoas, entre outras. Como o sentido e abrangência dessa decisão do Supremo costuma ser negado, passo a ler trecho do acórdão produzido na DPF 672, plenário do Supremo Tribunal Federal, no qual se verifica que a Corte também se referiu à descentralização político-administrativa dos serviços de saúde. Leio o trecho da decisão. Em relação à saúde e assistência pública, a Constituição Federal consagra a existência de competência administrativa comum entre União, Estados, Distrito Federal e municípios. Artigo 23, inciso 2 e 9 da Constituição, bem como prevê competência concorrente entre União, Estados e Distrito Federal para legislar sobre proteção e defesa da saúde. Artigo 24, inciso 12 da Constituição. Permitindo aos municípios suplementar a legislação federal e a estadual no que couber, desde que haja interesse local. Artigo 30, inciso 2 da Carta. E prescrevendo ainda a descentralização político-administrativa do sistema de saúde. Artigo 198 e artigo 7º da Lei 8.080 de 90. Com a consequente descentralização da execução de serviços, inclusive no que diz respeito às atividades de vigilância sanitária e epidemiológica, artigo 6º, inciso 1 da Lei 8.080 de 90. E se destacar da decisão do Supremo as expressões competência administrativa comum e descentralização político-administrativa do sistema de saúde, envolvendo União, Estados, Distrito Federal e municípios. O que temos, então, é que, na Constituição Federal, na lei do SUS e nas decisões do Supremo, a competência para o enfrentamento da pandemia é comum, com descentralização político-administrativa envolvendo União, Estados, Distrito Federal e municípios. Mas aqui, nesta CPI, a responsabilidade tem sido imputada exclusivamente ao governo federal e, mais especificamente, ao presidente da República, como causador da pandemia. Afinal, a locução verbal contida no principal tipo penal imputado ao presidente é justamente causar, ou seja, dar causa a. Apesar disso, o teor da decisão do STF é suficiente para afastar a tese que defende responsabilizar o governo federal por suposta ausência de adoção de medidas preventivas para o combate à pandemia do novo coronavírus, já que a competência nessa matéria, conforme o entendimento da Suprema Corte, é concorrente entre todos os entes federados. Como visto ao longo dos trabalhos desta CPI, restou claro que se pretendia confirmar uma narrativa política, buscando atribuir ao presidente da República a total responsabilidade desse grave problema de saúde pública, sem em nenhum momento considerar a atuação dos governadores de Estado e do Distrito Federal e dos prefeitos no enfrentamento da pandemia. O país inteiro viu a multiplicidade e a disparidade de medidas entre os agentes públicos estaduais e municipais, impondo realidades totalmente distintas, e não apenas em relação a medidas sanitárias, mas também farmacológicas e de protocolos de tratamento. Não é razoável que agora se pretenda somar tudo e atribuir responsabilidade a um único agente. Apesar de óbvio, público, notório e incontroverso, também vale ser destacado que a eclosão da pandemia do novo coronavírus foi um evento inesperado. Nenhum país do mundo tinha e ainda não tem um manual de como lidar com essa situação. Ainda assim, o relatório principal aponta o presidente como o causador da pandemia. Falta razoabilidade.
Em reforço à constatação de que não se tinha qualquer espécie de roteiro para enfrentar a pandemia, é válido registrar que a própria Organização Mundial da Saúde entrou em contradição ou teve que rever posicionamentos sobre protocolos de prevenção e tratamento da doença. O próprio reconhecimento da pandemia, somente em 11 de março de 2020, se mostrou uma falha da OMS. Não estou atribuindo culpa aos dirigentes da organização, apenas estou demonstrando a ausência de assertividade em todas as esferas de identificação e enfrentamento da pandemia. Não somos máquinas, e as máquinas também erram. Enquanto a OMS reconheceu a pandemia somente em 11 de março de 2020, o governo brasileiro, já no dia 6 de fevereiro de 2020, tinha uma norma legal prevendo um completo conjunto de medidas de enfrentamento da pandemia, demonstrando, aliás, uma boa sintonia com o Congresso Nacional na adoção de normas para a declaração e enfrentamento do flagelo que só estava começando. Também antes da OMS reconhecer que havia uma pandemia, o Brasil já tinha pronto seu plano de contingência nacional para infecção humana pelo novo coronavírus, cuja primeira versão foi disponibilizada no início de fevereiro de 2020. No que toca ao papel do governo federal no sentido de adquirir e distribuir equipamentos de proteção individual a estados e municípios, na perspectiva de prevenção e proteção dos profissionais da saúde que se encontram na linha de frente do combate ao coronavírus, meu voto principal traz, em detalhes, todos os quantitativos distribuídos, demonstrando efetivo emprego de somas bilionárias para o combate à pandemia, em suporte a todos os entes subnacionais. Em relação especificamente à saúde indígena, cabe destacar que o Ministério da Saúde garantiu assistência aos quase 800 mil indígenas brasileiros que vivem em aproximadamente 6 mil aldeias de todo o Brasil. Por meio da Secretaria Especial de Saúde Indígena, a SESAI, o Ministério da Saúde reforçou o atendimento, mesmo antes do decreto de pandemia feito pela OMS. E foram disponibilizados mais de 103 milhões de reais em ações específicas para o enfrentamento da Covid-19 entre os índios brasileiros. Trago na versão completa do meu voto toda a listagem de investimentos do governo federal para a proteção das populações indígenas durante a pandemia. Em relação ao atendimento geral da população, houve substanciais investimentos do governo federal para o fornecimento de leitos em unidades de tratamento intensivo, UTIs, ventiladores pulmonares, kits de intubação e testes para estados e municípios de todo o país. Em relação a leitos de UTIs, somente em 2020 foram publicadas 19.517 habilitações e em 2021, mais 23.907 habilitações, com valor total custeado pelo governo federal de leitos de UTIs, no montante de 10 bilhões e 950 milhões de reais. Isso sem considerar que nos últimos 15 anos nós tivemos uma redução do número de leitos de UTIs Brasil afora. Leitos de suporte ventilatório pulmonar, 1.918 habilitações em 2020, 4.305 autorizações em 2021, 379 milhões e 300 mil reais investidos pelo governo federal. Ventiladores pulmonares, 17.888, sendo 10.109 ventiladores de UTI e 7.779 ventiladores de transporte, sendo que do total combinado, 8.912 foram destinados pelo governo federal a estados e a municípios, e aos municípios 8.976. Testes de Covid-19 foram adquiridos 40.504.836, a um valor total de 1.360.721.959 reais, distribuídos aos estados e municípios. A lista é enorme e trago o detalhamento de todas as ações, investimentos. 15 segundos.
está no voto em separado protocolado nesta comissão. No que tange a repasses fundo a fundo para apoio do governo federal a estados e municípios, exclusivamente em relação à Covid-19... Acrescento mais 5 minutos para a conclusão de Vossa Excelência. Em 2020 foram repassados 32 bilhões de reais aos estados e municípios. Em 2021, mais 5 bilhões de reais. Isso apenas especificamente para a Covid-19, sem falar nos outros bilhões de reais que foram repassados aos municípios, estados e municípios e que também deram suporte ao enfrentamento à pandemia. A despeito de o Supremo Tribunal Federal ter decidido não assegurar ao governo federal a autoridade de, no enfrentamento da pandemia, tomar decisões que vinculassem estados e municípios e de ter dado plena autonomia aos entes subnacionais, a União destinou recursos para todo o país, tanto para fortalecimento do caixa desses entes, como também para viabilizar recursos financeiros para o combate ao coronavírus. Além disso, o governo federal socorreu diretamente os mais afetados pela pandemia, tanto pessoas físicas que se encontravam desamparadas ou sem emprego, especialmente diante de políticas de lockdown, implementadas sem considerar o aspecto econômico, além da razoabilidade, adequação e extensão da medida, como também promoveu medidas de liquidez financeira para empresas, sem contar os atos normativos editados pela União e os milhões de insumos repassados aos demais entes da Federação como forma de viabilizar medidas preventivas quanto à propagação da Covid-19. Conclui-se até aqui, portanto, que o governo federal adotou todas as medidas de sua competência e responsabilidade, não podendo ser acusado de omissão no combate à pandemia. E quanto às medidas de ponta no enfrentamento da doença, previstas, preventivas ou curativas, a responsabilidade recai sobre estados, Distrito Federal e municípios, entes subnacionais autônomos para a adoção de políticas de saúde dentro de suas próprias competências, o que ocorreu sem qualquer ingerência do governo federal, mesmo quanto às medidas não farmacológicas. Não tendo havido o exame minucioso, se possível fosse fazê-lo, da conduta específica e objetiva de cada gestor local, é totalmente fora de razoabilidade se buscar impingir a esmo a responsabilidade por eventuais falhas a uma única figura, o presidente da República, ou mesmo aos agentes federais que não detinham o poder de fazer ou deixar de fazer, isto é, de gerir as políticas de saúde em cada um dos 26 estados, do Distrito Federal e dos 5.570 municípios. Fica ainda mais fora de qualquer razoabilidade quando a pretensão desta CPI é a atribuição da responsabilidade pelas mortes em decorrência da pandemia da Covid-19, o que chega a ser um despautério diante das mais comezinhas regras de responsabilização criminal. Feitas estas considerações gerais, que são suficientes para demonstrar o cumprimento do dever constitucional e legal da União no enfrentamento da pandemia, passo a abordar também, de forma bem resumida, os principais assuntos discutidos durante os trabalhos desta comissão. Tratamento imediato. Referente ao tratamento imediato, em resumo, há inúmeros medicamentos sendo testados para o tratamento da Covid-19. E apesar de não haver resultados conclusivos sobre a eficácia de determinadas drogas, como a hidroxicloroquina e a azitromicina, a utilização dessas substâncias deve ser avaliada caso a caso, à luz da autonomia médica. Não obstante, uma verdadeira cruzada foi promovida contra a autonomia médica por uma parte dos membros dessa CPI e também em outros âmbitos, o que levou o Conselho Federal de Medicina a publicar uma moção de repúdio em defesa do médico. Quanto ao uso desse ou daquele medicamento para enfrentamento da pandemia, tanto na rede pública quanto na privada, respeitou-se sempre a autonomia do médico, que não tinha e ainda não tem opção alguma de medicamento com previsão contida em bula de eficácia contra a Covid-19.
Assim, se a prescrição foi de cloroquina ou de qualquer outro fármaco, tal se deu dentro da avaliação feita pelo médico de cada paciente, dentro de sua realidade, não sendo o caso desta CPI, de forma genérica e abstrata, produzir qualquer conclusão em sentido contrário. Conclua, por favor. O mínimo que se poderia ter havido, tivesse o grupo majoritário da CPI se interessado por investigação verdadeira, com o devido rigor técnico, seria a produção de prova pericial, a partir de casos singulares, quiçá alcançando alguma evidência específica, ou seja, somente a produção de dados concretos dentro de parâmetros científicos poderia se permitir chegar a uma eventual declaração de erro nesta ou naquela prescrição. Nada disso há no conjunto apurado por esta CPI. Senhor presidente, o meu voto ainda, mesmo no sucinto, tem ainda algumas páginas, mas como o tempo foi limitado nos 15 minutos com tolerância de mais 5, eu quero apenas lamentar que não possa apresentar aqui o conjunto dos argumentos nesse sucinto, mas não vou aqui ser indelicado com os colegas senadores e na discussão apresentarei a sequência do meu voto. Agradeço, Vossa Excelência.